E se eu te falar que o Legolas, o príncipe da Floresta das Trevas e até mesmo Celeborn, o senhor de Lórien, são tecnicamente elfos negros? E que esse termo, que muita gente associa como algo sombrio e maligno, na verdade não tem nada a ver com maldade, mas sim com uma das decisões mais fundamentais da origem de Arda. Pois hoje eu vou te levar em uma jornada progressiva através de um dos conceitos mais mal interpretados da Terra-média. A gente vai desconstruir esse termo juntos. Começaremos com a definição fundamental, a base de tudo, e em seguida a gente vai mapear as categorias que são bem complexas que dão origem a essa definição. E depois a gente vai mergulhar nos paradoxos e nas nuances que vão virar a sua cabeça e desafiar tudo que você acha que sabia. E por fim, a gente vai revelar o destino final desses elfos que poucos realmente entendem. E eu garanto, no final dessa jornada você vai descobrir que alguns desses elfos negros eram mais nobres, sábios e poderosos que muitos dos chamados altos elfos, que se banharam na luz do paraíso. Então se prepara, porque essa análise vai mudar completamente a forma que você enxerga a sociedade élfica da Terra-média. Pois bem, antes de começar, o meu nome é Fael, você tá no Mansão Nerd, o canal onde a gente fala de fantasia em geral, mas principalmente de Tolkien. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho, e eu vou estar deixando aqui no primeiro comentário fixado todos os livros que eu usei para me basear para fazer esse vídeo. E se você for comprar, use o meu link, porque assim você não paga nada mais por isso e ajuda o canal. Bom, agora pra gente entender de verdade os elfos negros, primeiro a gente precisa demolir esse equívoco gigantesco que persegue esse termo que o pessoal usa. Os elfos negros não são de forma alguma elfos malignos, sombrios ou corrompidos por Sauron. O termo significa literalmente elfos da escuridão, porém essa escuridão é puramente poética. E ela faz referência ao fato de que eles não viram a luz das duas árvores de Valinor, que eram elas que iluminavam os reinos imortais, antes da criação do Sol e da Lua. E bom, a nossa primeira fonte aqui é o Silmarillion, e ele estabelece uma forma geral de regra bem clara. Todos os elfos que não cruzaram o Grande Mar eram elfos escuros. E essa é a base de tudo. Porém, é muito importante a gente entender que essa é uma regra que tem uma exceção notável, que são os Sindar, que não chegaram a completar essa travessia, porém, assim, a cultura, a sabedoria e poder deles em Beleriand colocava eles em um patamar praticamente equivalente aos Elfos da Luz. E o próprio Tolkien, como um filólogo e construtor de mundos, precisava de um sistema de classificação que fosse além disso de só bem e mal. Ele queria uma mitologia onde a história, a geografia e a experiência moldassem os povos. E essa diferença entre os Elfos da Luz e os Elfos Negros é exatamente isso, uma categorização baseada na experiência com o divino. Os Elfos Negros são, em essência, os elfos que permaneceram sobre as estrelas da Terra-média e nunca conheceram a luz do paraíso. Porém encontraram sua própria forma de sabedoria e grandeza no próprio mundo deles. E bom, agora que a gente já entendeu o que são os Morrowind, que é o nome élfico para esses elfos negros, é importante deixar claro que ele não é um bloco único, ele tem várias ramificações em grupos diferentes, cada um com sua própria história e motivações. Primeiro a gente tem os Avar, o nome que significa algo como os relutantes, ou os que recusaram. E eles são os Morrowind no sentido mais puro e absoluto da palavra. Quando o Vala Orome encontrou os elfos recém-despertados e os convocou para sua jornada a Valinor, os Avares simplesmente se recusaram. Eles preferiam a luz das estrelas, que foram as primeiras luzes que eles viram, e a vastidão da Terra-média, que era o seu lar. Para eles, Valinor era apenas um rumor distante, uma lenda. E os Avares são as raízes de muitos dos povos élficos do leste e do interior. Um povo, assim, majestoso, cujo destino acabou se perdendo no tempo. E agora, um segundo lugar que a gente tem aqui são os Umanyar, que são aqueles que não são de Aman. E eles são os elfos que aceitaram o chamado e iniciaram a grande jornada para o oeste, mas por várias razões não completaram essa jornada. E assim, é um grupo bem específico, porém que é muito importante deixar claro que ele inclui os Sindar e os Nandor, porém não inclui os Avari, que nunca sequer chegaram a iniciar a viagem. Agora, como eu disse, dentro dos Umanyar, o grupo mais proeminente, o principal é o Sindar.
que também são chamados de Elfos Cinzentos. E eles chegaram à terra de Beleriand, mas ali permaneceram. E a razão foi que o rei deles, que ao vagar pela floresta, encontrou a Maia Melian e caiu sobre um encantamento de amor que durou anos. E o seu povo leal se recusou a abandonar ele ali e se estabeleceu ali naquele território, sob a tutela de Melian. E com o contato com os anões, os Sindar se tornaram um povo de imensa sabedoria, habilidade e poder, criando assim o grande reino de Doriath. E agora, o outro ramo deles são os Nandar, liderados por Lennie. Eles chegaram até as Montanhas Nevoentas e, temendo a travessia, decidiram abandonar a jornada principal, seguindo o curso do grande rio Anduin para o sul. Eles eram um povo que amava as águas e as florestas. E deles acabaram descendendo os Elfos Silvestres, os de Lúthien e a da Floresta das Trevas. E agora, finalmente, a gente tem a subdivisão dos Nandar, que são os Leyquend, ou Elfos Verdes. E eles são liderados pelos filhos de Lanwi e eventualmente acabaram se arrependendo e muito tempo depois cruzaram as montanhas e se estabeleceram ali na fronteira de Beleriand. Agora, nota só essa progressão dos Avari, que disseram não desde o início, aos Nandar, que desistiram no meio do caminho por medo, e até os Sindar, que foram parados ali por um evento extraordinário. Cada um deles é um grupo dos Morriquendi, porém cada uma por uma razão diferente. E é aqui que, na minha opinião, entra a genialidade do Tolkien, transformando um sistema de classificação em um drama social complexo pra caramba. Pensa, por exemplo, no Legolas, como o príncipe dos Elfos Silvestres, cujo povo descende dos Nandar. Por uma dedução lógica, ele se enquadra na grande categoria dos Morriquendi, ou Elfos Negros, como é mais fácil de falar. E é uma leitura totalmente certa de sua linhagem, embora o Tolkien nunca tenha se referido a ele como um Morriquendi ou um Elfo Negro nos seus textos. Ao invés disso, o Tolkien sempre preferiu destacar sua nobreza, sua herança cultural do Sindarin, que veio do seu pai. Como a gente sabe, é o rei Thranduil. Agora, e o Celeborn, o senhor de Lórien? Bom, no caso dele, a maioria das tradições apresenta ele como um príncipe Sindar de Doriath, o que, sem dúvida, ia classificar ele como um Morriquendi também. Porém, para deixar as coisas mais complicadas, em textos que foram escritos mais tarde lá no Contos Inacabados, o Tolkien explorou uma origem alternativa para ele, como um elfo Teller, vindo diretamente de Valinor. E assim, essa ambiguidade mostra que nem mesmo as classificações mais estabelecidas do universo Tolkien são totalmente absolutas. E agora, se você já achou complicado de entender até aqui, o nosso querido Elrond adiciona outra camada de dificuldade nessa história toda. Porque embora ele tenha nascido e vivido toda a sua vida na Terra-média antes de partir, ele não é um Morriquendi. A linhagem dele é um verdadeiro mapa da nobreza élfica, descendendo dos Vanyar, dos Noldor e dos Sindar, e até mesmo dos Homens e dos Maiar. E é então que, como um meio-elfo, ele fez a escolha de pertencer aos primogênitos, e o seu status foi aceito como de um alto elfo, provando que a linhagem e o destino podem transcender essa história de geografia. E por último, o paradoxo mais fascinante de todos é o do próprio rei Thingol. Ele foi um dos 3 embaixadores que foram para Valinor e viram as luzes das árvores, com os próprios olhos. Tecnicamente, ele é um elfo da luz. Porém, ele reinou por milênios sobre o povo de Morriquendi, e isso criou uma dinâmica única em seu reino. E essa questão toda aparece quando um dos orgulhosos príncipes dos Noldor exilados tenta insultar ele, chamando ele de Elfo Negro. E a ofensa aqui não tá na palavra em si, mas no jeito que ele usou tentando diminuir o Thingol. Esse príncipe era um Noldo exilado e manchado por ter assassinado o próprio pai, e estava se afirmando como um superior a um rei. Um rei que, embora tivesse visto a luz, governava os povos nativos assim da Terra-média. E esse foi um dos momentos de puro preconceito e principalmente de arrogância, mostrando toda essa profundidade das tensões entre diferentes clãs de elfos. E, pois é, meu querido, quando a gente pega para ver e analisar todas essas camadas, a complexidade, os paradoxos que tem dentro dos Morriquendi são muito mais do que só um rótulo ou etiqueta. Eles são como se fosse o principal meio que o Tolkien usa para explorar temas profundos sobre escolha, destino, preconceito e o verdadeiro significado da nobreza. Porém, e o que aconteceu com eles? Qual foi o destino final desses grupos?
a história é uma mistura de melancolia e esperança. Os Avari, que foram os primeiros que eu citei, são um grande mistério. Eles aos poucos foram desaparecendo da história, permanecendo no leste distante. E o destino final deles é desconhecido. Agora os Sindar e os Elfos Silvestres tiveram destinos variados. Muitos deles, sentindo o peso do mundo e a saudade do mar, partiram para Valinor, ao longo da Segunda e da Terceira Era. E os outros, como por exemplo o povo de Thranduil, permaneceram em seus reinos florestais até o declínio deles na Quarta Era. E já os Lacti, que são os Elfos Verdes, tiveram um destino mais trágico. Quase foram exterminados como um povo inteiro ainda na Primeira Era. E acabou que sobreviveram só alguns pequenos grupos dispersos que acabaram se misturando e se fundindo aos outros. Mas aqui vem a reviravolta mais bonita e cheia de esperança. No final dos dias, essa diferença entre os elfos negros e os elfos que viram a luz se tornou menos rígida. A passagem para Valinor e o caminho de volta ao paraíso acabou sendo aberta para muitos dos primogênitos, independentemente da sua classificação que eles tinham antes, e uma demonstração final de misericórdia e perdão por parte dos Valar. Mas e aí, cara? Complexo pra caramba entender, hein? Eu duvido que você consiga assistir esse vídeo e entender tudo só na primeira vez. Eu vou estar colocando aqui alguns mapas para você conseguir entender essa geologia toda dos povos, para ver se facilita para você, meu querido. Mas, então é isso. Muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de comentar e deixar o seu like. Então é isso. Fiquem com Deus e fui!